Agora na tela, então, estaremos eu, Hélio, Fabiola, Ruiz, Renato e Tomás, correto? Nós 6. Vamos aproveitar esses 2 minutos para, em meu nome, agradecer os nossos queridos amigos que estão aqui na mesa do caso clínico número 1. São todos conhecidos da comunidade da mastologia. E já que nós estamos agora com 1 minuto, eu vou aproveitar para dar o currículo de vocês nesse momento. Pode ser? Vou tirar o óculos, que meu multifocal não está tão bem para a letrinha pequena de perto. Então, quem vai me ajudar a coordenar essa mesa, e além de ser o debatedor, ele vai ser também coordenador comigo, o nosso querido amigo Carlos Ruiz. O Ruiz é conhecido de todos nós, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? E atualmente trabalha no Centro de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e é presidente de honra da UNACAM, além de ser doutor em medicina pela USP. Nas nossas apresentações, nós teremos 4 convidados especiais, a Fabiola Kestelman. A Fabiola é radiologista responsável pelo serviço de mama da Clínica Cavalieri e da Clínica São Vicente da Gávea, Rio de Janeiro. Fabiola, obrigado pela tua participação. O Dr. Hélio Rubens de Oliveira Filho, mastologista, cofundador do Portal Câncer de Mama Brasil. O Dr. Renato Torresan, mastologista do CAISM e Unicamp. E para finalizar as apresentações, o Dr. Tomás Reinert, que é oncologista clínico da Oncoclínicas Porto Alegre, PUC-RS, e doutor em Ciências Médicas pela URGS. Então nós já ganhamos algum tempinho, agora são 8h30. Eu vou então projetar o PowerPoint do primeiro caso, e assim que eu acabar, a Fabiola vai começar a sua apresentação. Serão 4 apresentações de 10 minutos relacionadas ao caso, e depois uma discussão de cerca de 30 minutos. Ok? Então, deixa eu aumentar aqui. Agora começa aquelas frases mais ouvidas na pandemia. Vocês estão vendo a minha tela? Tira o mudo. São as 2 frases mais famosas da pandemia, são essas. Ok. Acredito que vocês estão vendo a minha tela. Ok. Sim. Perfeito. Já está em modo apresentação para vocês ou ainda não? Deu. Agora ficou, né? Tá. Então, o caso clínico número 1 se refere a uma paciente com tumor luminal-like. É uma jovem senhora de 55 anos, assintomática, que está na pós-menopausa e é usuária de terapia hormonal. Tem umas mamas extremamente densas por causa disso, e o exame físico negativo, certo? Nenhuma alteração palpável, seja na mama, seja na axila. Na mamografia de rotina foi evidenciada uma distorção arquitetural que o ultrassom complementar definiu como uma área hipercóica de cerca de 2 centímetros, e na ecografia axilar tinha um linfonodo com características suspeitas, um linfonodo único. Foi solicitado para essa paciente uma tomossíntese e posteriormente uma ressonância magnética, ambas confirmaram uma área suspeita naquela região da distorção de cerca de 2,3 centímetros. Uma core biópsia de mama evidenciou um carcinoma infiltrante de tipo não especial, nosso antigo ductal, grau 1, com fatores sugestivos de luminal A-like. A PAF do linfonodo axilar veio positivo para metástase. Então, uma paciente de 55 anos, T2N1, luminal A-like. E nós vamos agora debater esses assuntos. Eu vou passar primeiro para a doutora Fabiola falar de estadiamento local, num caso como esse, quando é que a gente faz ressonância, tomossíntese, nessas mamas mais densas. O Hélio vai falar de estadiamento sistêmico. O doutor Torresan vai defender a cirurgia upfront, nesse caso especificamente. E o doutor Tomás vai defender o tratamento sistêmico neoadjuvante. Eu vou parar o meu compartilhamento. Fabiola, fique à vontade para compartilhar a tua tela e iniciar. Um bom evento a todos. Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Sim. A minha tela está compartilhada? Sim. Ok. Só projetar então, agora. Vamos lá. Em primeiro lugar, é uma imensa honra começar o primeiro simpósio do Câncer de Mama Brasil. Esse grupo que é feito para mim de amigos, mas muito mais do que isso, das pessoas mais expoentes e expressivas da mastologia do Brasil, sem nenhum conflito de interesse.
e apoiados por pessoas muito especiais. Então, não basta ser um grupo maravilhoso, mas tem que ser apoiado por pessoas maravilhosas. E isso é que é o mais legal, é ver vocês sendo apoiados por pessoas idôneas e de alto nível. Então, não tem outra palavra a não ser parabéns. Então, eu tenho que discutir o primeiro caso no que diz respeito ao estadiamento dessa paciente. Então, uma paciente de 55 anos, eu quero fazer duas discussões, uma em relação à mama e uma em relação à axila. Então, começando pela mama, uma paciente de 55 anos que apresenta uma distorção arquitetural na mamografia. Trouxe um caso, esse caso é um exemplo, não é o caso, não são imagens próprias do caso, mas é para exemplificar bem. Afinal de contas, eu sou radiologista, se a aula não tiver imagem, para mim não tem a menor graça. Então, essa é uma paciente que tem uma distorção arquitetural. Distorção arquitetural é uma lesão difícil de ver na mamografia, sobretudo em pacientes com mama densa, como foi mesmo citado pelos herpes. Então, é uma área onde a arquitetura normal da mama se altera, sem você ter como discernir, como descrever qual o tamanho da lesão. Essa paciente foi submetida a uma tomossíntese, que é essa imagem. A tomossíntese ela é vista em forma de filme, para a gente também, quando vai laudar, e aí fica muito claro que nessa localização existe uma lesão espiculada. A lesão media 2,3 centímetros na tomossíntese, e uma lesão de 2,3 centímetros certamente tem expressão na ultrassonografia. Menos que seja uma lesão lobular, muito difícil de avaliar, ela vai ter expressão na ultrassonografia, o que facilita muito o diagnóstico por agulha, né? Então, ela fez uma biópsia por agulha, provavelmente por ultrassonografia, que mostrou um luminal A. Então, a primeira discussão é sobre exames pré-operatórios da mama em pacientes que vão ser submetidas ao tratamento. Então, o que diz o NCCN, todo mundo adora, né? Porque não é tanto tempo para a gente citar um monte de recomendações, então o NCCN resume bem. E tanto faz se é um tumor T0 a T3N1 ou T1 a T3N0, a sugestão do NCCN é que a imagem seja feita da seguinte forma: mamografia bilateral, ultrassom quando necessário e ressonância magnética, que é opcional, mas que deve ser considerada especialmente em tumores mamograficamente ocultos. O que isso quer dizer? Se está difícil de ver a lesão na mamografia, existe uma possibilidade grande de que exista outra lesão que não está sendo identificada. Então, a sugestão é fazer ressonância magnética em pacientes no pré-operatório. Ok, então vamos tentar entender quais são as especificidades dessa indicação. Para começar, o motivo de fazer ressonância magnética é para avaliar extensão da lesão, quando o tamanho da lesão está mal definido, quando você tem dúvida em relação ao tamanho da lesão, presença de multifocalidade, multissensicidade ou de lesão na outra mão. A evidência para isso é 2B, não é uma evidência ruim. A grande questão é, a ressonância magnética é um exame que tem muitos achados falsos positivos. Achado falso positivo é uma coisa comum na ressonância. Então, nenhuma decisão pode ser tomada baseada na ressonância com um achado suspeito, sem confirmação tecidual. Qualquer lesão identificada, qualquer lesão adicional identificada na ressonância tem que ser submetida à investigação tecidual para que seja definida, assim, a partir daí, o tratamento. E, por fim, não há dados robustos que demonstrem que a ressonância magnética melhora nem a recorrência local, nem a sobrevida. Então, quem optar por pedir ressonância magnética está optando por pedir um exame que pode identificar outras lesões, que pode verificar melhor o tamanho da lesão, mas está consciente de que essa decisão pode não ter interferência nem em recorrência local, nem em sobrevida. Bom, dito isso, tem muitos trabalhos sobre isso, mas dado há pouco tempo, eu optei por mostrar essa meta-análise. Nenhum trabalho é muito recente sobre isso, porque muito já se falou sobre isso, então as conclusões já estão por aí. E essa é uma revisão sistemática de 3 estudos randomizados e 16 estudos comparativos, com mais de 80 mil sujeitos, que verificou exatamente o seguinte:
O único dado estatístico significativo dessa revisão foi que houve aumento de mastectomia no grupo que foi submetido à ressonância pré-operatória. Não existe conclusão estatística nessa meta-análise nem para reoperação, nem positiva, nem negativa, nem para a taxa de reoperação, nem para a margem positiva. Então, não houve nem benefício, nem malefício. Mas houve aumento de mastectomia. E isso é visto com muita cautela, né? Se a cirurgia conservadora com radioterapia, ela é tão boa quanto uma mastectomia, então por que fazer mastectomia a partir do momento que você tem uma ressonância mostrando mais alguma coisa? Acontece que esses dados são debatidos por vários autores, e uma outra publicação que eu quero mostrar dessa mesma autora, da Russami, que avaliou 1.500 pacientes e dividiu esses pacientes em 3 grupos. Aí, nesse momento, eu vou incluir a tomossíntese, porque tomossíntese é um exame de rastreamento. Ele é um exame que é muito bom para melhorar o rastreamento. Tanto melhora a identificação de lesão, quanto melhora reconvocação, ou seja, chamar o paciente de volta para fazer outras incidências, porque o exame está deficiente. Ele não é um exame para, nesse caso, estadiamento. Ele é um exame para, na verdade, rastreamento. Mas esse trabalho avaliou não só a tomossíntese, como a ressonância também. Então, um grupo foi submetido a mamografia e ultrassom, que é o tradicional, um segundo grupo acrescentou tomossíntese e um terceiro grupo acrescentou também ressonância magnética. E o que o trabalho mostrou? Então, a gente tem em azul o grupo tradicional, em vermelho só acrescentando tomossíntese e em verde acrescentando tudo, fazendo todos os exames. Então, à medida que você acrescenta os exames, você aumenta a identificação de multifocalidade e você aumenta o tamanho do tumor. Você verifica que o tumor era maior do que você imaginava. Baseado nessas duas afirmativas, consequentemente, você aumenta a taxa de mastectomia. Então, uma coisa que a autora defende é isso, que a mastectomia vem em virtude do aumento do tamanho do tumor e da presença de multifocalidade. O problema é, se antes de fazer ressonância você tinha cirurgia conservadora com radioterapia, tendo um bom comportamento, tendo um efeito tão bom quanto a mastectomia, será que essa mastectomia, na verdade, não é overtreatment? Na taxa de reoperação, também é muito óbvio. Você reopera muito mais quando você faz só ultrassom e mamografia, e essa taxa de reoperação vai caindo à medida que você vai acrescentando exames, provavelmente em virtude da melhor avaliação do tamanho da lesão e de lesões adjacentes à lesão principal, né? Então, a mesma autora que publicou a meta-análise e mostrou que a única conclusão que você pode chegar botando ressonância pré-operatória é aumentar a taxa de mastectomia, ela ao mesmo tempo publica um artigo em 2019, ou seja, uns 5 anos depois, dizendo que a mastectomia muito provavelmente é à custa de multifocalidade e de aumento do tumor, e que ao acrescentar a tomossíntese e a ressonância magnética tem uma interferência na taxa de reoperação. Enfim, se você optar por pedir ressonância magnética, o que os autores sugerem é que seja para as pacientes que vão ser submetidas à cirurgia conservadora, preferencialmente para as que têm triplo negativo HER2 positivo e luminal B, para as pacientes com DCIS, com carcinoma in situ extenso, onde a definição do tamanho do DCIS é difícil, lobular, mamas densas e pacientes jovens. Então, ela é inapropriada para aquelas pacientes que já vão ser submetidas à mastectomia e para mamas adiposas. Bom, quando eu digo isso, apropriado é diferente de indicado, né? Não é que a ressonância esteja indicada nesses casos, porque se não há evidência de interferência nem em sobrevida local, nem em recorrência local, nem em sobrevida global, então é um exame que é apropriado e não um exame que é indicado e deve ser avaliado caso a caso. Passando para o próximo tópico que eu gostaria de discutir é sobre linfonodo com espessamento cortical de 5 milímetros. Então, mais uma vez, eu vou mostrar uma imagem. Isso é um linfonodo com 5 milímetros de cortical.
A cortical deve medir até 3 milímetros, sendo que mesmo que ela meça menos de 3 milímetros, se for uma cortical espessada focalmente, o linfonodo é suspeito. Que falar sobre estadiamento axilar? Existem duas situações para mim que são completamente diferentes, que é estadiar num pré-tratamento cirúrgico e estadiar num pré-tratamento fazendo neoadjuvância. E aí eu vou estar falando para uma plateia que está careca de saber tudo isso, mas esvaziar a axila ou fazer sentinela quando a paciente, esvaziar a axila em paciente com menos de 2 linfonodos positivos, tem o mesmo comportamento do que não esvaziar. Não faz diferença esvaziar a axila em pacientes com até 2 linfonodos. Então, para que você vai fazer PAF de linfonodo suspeito, vir metástase, se você não vai esvaziar a axila? Não faz muito sentido. Se você vai fazer sentinela anyway. Então, é uma etapa que eu julgo desnecessária. Se a paciente vai a linfonodo sentinela anyway, ela não precisa ser submetida a ultrassom de axila para fazer PAF. Mas sempre tem a contrapartida e eu achei esse estudo muito interessante. O estudo é um estudo do Memorial que verificou que quando a barra azul é quando você tem 1 a 2 linfonodos positivos na cirurgia, no esvaziamento axilar. Na barra amarela, quando você tem mais de 3 linfonodos positivos. E olha que interessante, quando você tem um linfonodo anormal no ultrassom, apenas um, você tem 60% de menos de 2 linfonodos positivos no esvaziamento. Ou seja, a chance, quando você tem um linfonodo positivo no ultrassom, a chance de você ter somente até 2, ou seja, poder preservar a linfonodo axilar nessa paciente, é de quase 60%. Enquanto, quando você tem mais de um linfonodo alterado na ultrassonografia, a chance é de quase 70% de você ter mais de 3 linfonodos doentes na hora da abordagem cirúrgica da axila. Então, uma possibilidade nesse caso, nesse contexto, que é avaliar a axila no contexto pré-operatório, é saber com que você está lidando antes de fazer o sentinela. A meu ver, isso é demais, é muito. Se a imagem fosse negativa, se você fizer um ultrassom e esse ultrassom, só para reforçar, o ultrassom é o melhor exame de axila, tá? Não é ressonância magnética. Se a imagem for negativa no ultrassom, não tem linfonodo, você pode não fazer linfonodo sentinela? Não. Essa resposta até o dia de hoje é não. Mesmo que a imagem seja negativa, você tem que fazer linfonodo sentinela. Existe um estudo em andamento, o SOUND, que é um estudo do Instituto Europeu de Oncologia. Ele recrutou, não está mais recrutando, recrutou até o começo do ano, não está mais recrutando, e parece que a publicação é até 21. Quem sabe a gente vai ter essa resposta, quem sabe é positiva, aí sim fazer ultrassom pré-operatório vai ter algum significado. Por enquanto, eu acho que não. É diferente de quando você quer avaliar a axila de uma paciente que vai ser submetida a QT neoadjuvante. Se você considerar que a axila positiva pré-QT é indicação de radioterapia, então avaliar a axila pré-QT tem impacto na definição do tratamento. Então, nesse contexto, diferente do contexto anterior, sim, tem que fazer ultrassom de axila. E se tiver linfonodo positivo, funcionar. E, posteriormente, mesmo que essa axila responda à quimioterapia, provavelmente um tratamento radioterápico vai ser indicado. Então, deve ser por isso que a NCCN sugere que, se você considerar terapia sistêmica pré-operatória, você deve fazer ultrassonografia e biópsia percutânea de nódulos suspeitos. Esse UU aqui é um tema muito, muito controverso, que é, se você amostrar o linfonodo axilar, você deve botar um clipe ou tatuar para verificar depois na retirada desses linfonodos se eles foram removidos no tempo da cirurgia. Só botei isso aqui porque isso é um tema polêmico, os cirurgiões divergem muito a esse respeito, e quem sou eu, radiologista, para discutir isso? Então, concluindo, ressonância pré-operatória para avaliação de lesão adicional pode ser feita tanto para avaliar o tamanho da lesão, se existe dúvida, quanto para avaliar lesões adicionais na mesma mama ou na mama contralateral. Não tem estudo que prove impacto nem na sobrevida local, nem na sobrevida global. Sempre biopsiar lesões adicionais que forem encontradas na ressonância. Ressonância tem muito falso positivo, ok?
Ultrassonografia de axila pré-cirurgia, pouco benefício real. Paciente que vai a pesquisa de linfonodo sentinela, biópsia de linfonodo sentinela, avaliar a axila para saber se tem um linfonodo lá suspeito, não muda nada. Se ele tiver um linfonodo suspeito, ela vai continuar preservando a axila. E axila, ultrassonografia de axila pré-quimioterapia neoadjuvante, isso sim tem impacto no tratamento. Linfonodo positivo mostra que algum tratamento adjuvante tem que ser feito nessa axila. A ultrassom de axila é um exame maravilhoso, é um exame fácil, rápido. Infelizmente, a ultrassonografia, como todos os exames de ultrassonografia, é operador dependente, mas o aprendizado não é difícil, vale a pena investir na sua equipe de radiologista e acreditar no ultrassom de axila. Muito obrigada pela oportunidade. Zerves. Obrigado, Fabiola. Obrigado pelo resumo. Hélio, estadiamento sistêmico, se conseguir ficar nos 10 minutos, eu te agradeço. Perfeito, vou bem rápido. Obrigado, Zerves. Obrigado a todos por estarem presentes com a gente aqui. Vou compartilhar minha tela. Perfeito. Todos vendo aí, né? Beleza, obrigado. Então, dando continuidade a esse caso, o caso número 1, que é um tumor luminal-like, vamos falar um pouco sobre estadiamento sistêmico, o que existe de evidência de fazer ou de não fazer para uma paciente como essa. Então, os principais guidelines do mundo, né, NCCN, ASCO, não recomendam estadiamento sistêmico rotineiro para pacientes com tumores de mama inicial. Né? Então, aqui está bem claro, né, o H aqui, estadiamento sistêmico de rotina não é indicado para câncer de mama inicial na ausência de algum sintoma. Tá? Então, isso é ponto pacífico e todo mundo já sabe. Primeiro, a gente precisa falar o que é o câncer de mama inicial, né? Para definir exatamente o que é o câncer de mama inicial, que a gente não precisa fazer estadiamento sistêmico. Então, o câncer de mama inicial, segundo a JCC 8ª edição, são aqueles tumores até 5 centímetros, né? Acima de 5 centímetros, perdão, de T0 a T3, e com axila clínica N0 ou N1, que entrariam no estadio 1, 2A, 2B ou 3A. Se a gente avaliar a nossa paciente, é um T2, um CT2-CN1, tá? Apesar da axila dela não ser palpável clinicamente, ela tem uma imagem suspeita com PAF negativo, entraria no N1, grau histológico 1, ela entraria no estadiamento clínico anatômico 2B, então essa paciente é considerada uma paciente de estadio clínico inicial, e segundo recomendações da NCCN e ASCO, se ela não tem sintomas, não seria indicado fazer rastreamento sistêmico, estadiamento sistêmico para essa paciente. Existem algumas recomendações de quando a gente deve fazer estadiamento sistêmico para pacientes com câncer de mama inicial. E as recomendações básicas do NCCN são realizar cintilografia óssea naquelas pacientes com câncer de mama inicial que apresentem clínica de dor óssea localizada ou fosfatase alcalina elevada. Você pode realizar tomografia ou ressonância de abdômen e pelve naquelas pacientes com fosfatase alcalina elevada, enzimas hepáticas elevadas, ou sintomas e exame físico alterado no abdômen ou pelve. Teria indicação de se fazer uma tomografia torácica se ela tivesse sintomas pulmonares. E o PET, o 18-fluorodeoxiglicose PET-CT, segundo o NCCN, não é recomendado como upfront no estadiamento sistêmico de pacientes com câncer de mama inicial. Seria recomendado naquelas pacientes que realizassem cintilografia, tomografia de tórax ou de abdômen com alterações suspeitas, e aí sim a gente faria o PET para esclarecer essa alteração e não no upfront. Essa é a recomendação atual. Tá? E por que não se recomenda? Porque basicamente a probabilidade de metástase no câncer de mama inicial é muito baixa. Tá? Segundo dados da literatura, gira em torno de 4% a probabilidade de metástase sistêmica nas pacientes com câncer de mama inicial. Porém, apesar de ser extremamente baixa, o que a gente vê na prática não é exatamente isso. Tá? Se a gente pegar um estudo realizado no Hospital Público de São Paulo com mais de 700 pacientes com câncer de mama estadio inicial, estádio 1, estádio 2, 90% dessas pacientes realizam pelo menos um exame de estadiamento sistêmico. Tá? Então, apesar de não ser recomendado, na prática clínica, o que se observa é que
virou rotina realizar exame de estadiamento para pacientes com câncer de mama inicial. Isso gera, basicamente, atraso no tratamento, aumento de custo e estresse para a paciente. Tá? Se a gente analisar um pouquinho melhor esses dados, isso é uma corte retrospectiva que foi feita no Hospital Público de São Paulo, bate bem com a literatura, tá? Pacientes com estadiamento clínico 1 e 2, a probabilidade de metástase estadiando todas essas pacientes, 90% desses pacientes, gerou mais ou menos em torno de 4 a 5%. O que a gente observa também de interessante nesses dados é que marcadores prognósticos clássicos, os marcadores prognósticos clínicos, como T e N, continuam tendo valor, tá? Quanto maior o T ou quanto maior o N, maior a probabilidade de metástase, isso com diferença significativamente estatística. E interessante foi observar que, apesar de não ter diferença estatisticamente significativa, pacientes com subtipo biológico mais agressivos apresentam, do ponto de vista absoluto, uma maior chance de metástase à distância, apesar de não ter diferença significativa. Porém, essa corte chinesa, com mais de 4.000 pacientes analisadas, demonstrou que pacientes com subtipo HER2 ou subtipo triplo negativo apresentam significativamente uma maior probabilidade de metástase visceral, comparado com as pacientes luminais, tá? Independente das variáveis clínicas T e N. Então, apesar de ainda não ser recomendação a gente estadiar sistemicamente a paciente baseado no subtipo bioquímico, ou subtipo imunohistoquímico, ou subtipo patológico, talvez seja uma mudança de perspectiva futura, né? Não estadiar baseado no estadiamento clínico anatômico, e sim no estadiamento clínico prognóstico, tá? E quando a gente vai estadiar, o que a gente deve fazer? O que fazem geralmente? Raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, cintilografia, ou devemos partir diretamente para tomo e para ressonância, ou já realizar um PET-CT? Quando a gente avalia todos os estudos que fizeram análise comparativa entre esses métodos para avaliar a metástase sistêmica no câncer de mama inicial, se observou, logicamente, que a tomografia e a ressonância têm mais sensibilidade que o ultrassom e que o raio-x, e também se observou, logicamente, que o PET tem uma sensibilidade maior do que a tomo e do que a ressonância. Então, quando a gente for estadiar, tiver indicação de estadiar a paciente, porque é uma paciente que tem suspeita de doença à distância, a gente deve, logicamente, utilizar exames com mais sensibilidade, de preferência o PET-CT quando tiver acesso, quando não tiver acesso, tomografia ou ressonância. Então, o que se faz geralmente na rotina, paciente com câncer de mama inicial, sem sintomas, geralmente se pedem raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, cintilografia óssea, não tem muito embasamento e a gente está prejudicando muito mais do que ajudando essa paciente, tá? Um estudo extremamente interessante que saiu na ASCO esse ano, em que realizaram somente PET-CT para estadiamento de pacientes com câncer estadio 2A e 3C, foi uma análise de retrospectiva, uma análise de corte com mais ou menos 227 pacientes. E interessante foi observado que 37% dessas pacientes que realizaram PET-CT tiveram um upstage, foram super estadiadas, tá? E mais interessante ainda que desses 37%, 14% foram estadiadas como pacientes metastáticas. Apesar de não ser rotina ainda, talvez para pacientes selecionadas com câncer de mama inicial, o PET-CT seja uma alternativa interessante quando bem selecionado, tá? Então, analisando basicamente a nossa paciente hoje, à luz do que a gente tem de evidência e o que a gente tem de recomendação, uma paciente com estadiamento 2B clínico assintomática, não existe recomendação para estadiamento sistêmico. Para finalizar, o take home, paciente com câncer de mama estadio inicial, estadiar somente quando houver queixa clínica. Pode ser que no futuro a gente estadie pacientes com subtipos específicos, talvez as triplo negativas e as HERs, e quando tiver indicação de estadiar, paciente estadio 3B acima ou pacientes com recorrência, preferir sempre os exames com mais sensibilidade. Então, de preferência, PET-CT, se não houver necessidade, tomografias e ressonância, e, por última das escolhas, raio-x e ultrassom de abdômen. Acho que fiquei no tempo. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Foi um prazer. Obrigado, Hélio. Obrigado, Hélio. Pode fechar a tua apresentação, por favor. Renato, assume aí tua Rezane. Projeto teu. Compartilhando apenas aqui. Bom dia a todos. Queria agradecer imensamente o convite desses amigos do portal de Câncer de Mama Brasil. A oportunidade é espetacular, público adequado e vai ser um excelente evento. Obrigado, Felipe.
Vou rapidamente passar minha apresentação e vou defender aqui a cirurgia upfront. Nós temos uma dúvida em fazer cirurgia ou fazer tratamento sistêmico neoadjuvante, temos que pensar em algumas coisas, né? Então, o que temos que pensar? O tratamento sistêmico neoadjuvante, ele vai diminuir cirurgia mamária? Sim ou não? Ele vai diminuir cirurgia axilar? Sim ou não? E eu conseguirei, ou eu terei o PCR... Renato, Sim? desculpa te atrapalhar. Quando tu projeta, ele desconfigura. Ele não aparece o slide inteiro na tela. Acho que é melhor tu deixar no outro tipo de... Não projeta ele, deixa ele diminuído. Sim. Corta toda a parte esquerda do teu slide. Aí, deixa assim. Deixa assim. Okay. Aí, perfeito, obrigado. Tá? Então, falando novamente, então, em o sistêmico, tratamento sistêmico, né? Eu vou ter diminuição de cirurgia mamária? Sim ou não? Axila, vou diminuir cirurgia? Sim ou não? Eu vou ter um PCR como fator prognóstico? Sim ou não? E nos casos de luminal A, provavelmente eu não atingirei esses fatores que eu acabei de mencionar. O tratamento sistêmico também, ele pode proporcionar um escalonamento na doença residual, mas não nos casos dos tumores HER, dos tumores luminais HER negativo, né? Isso só no triplo negativo, HER2 positivo. E há dúvidas também se pode ou não aumentar a taxa de sobrevida de vida distância, sobrevida global, mas também isso não é visto aí nos tumores luminais HER2 negativo. Então, como que eu vou pensar, como que eu vou manusear essa situação onde eu tenho alguma dúvida em começar por cirurgia ou tratamento sistêmico? Vou pensar um pouquinho na quimioterapia, num cenário um pouquinho diferente, um cenário oposto aqui. Suponha que eu tivesse operado essa paciente e seria uma candidata aí pelo colega oncologista à quimioterapia adjuvante. Ela faz parte de um alto risco clínico, essa paciente? Pelo critério do MindAct, sim, né? Axila positiva, sim. Então, ela teria aí um benefício do MamaPrint, por exemplo. Eu poderia descalonar a droga, a QT adjuvante usaria menos droga, talvez não usaria a C em relação a QT neoadjuvante, não haveria piora do prognóstico, e nesse caso, provavelmente porção luminal A não teriam downstage importantes de mama e axila. Portanto, esses dados aí praticamente que não respaldam utilizar QT neoadjuvante neste caso específico. Enquanto hormônio neoadjuvante, aí sim um pouco diferente. Essa paciente é uma potencial candidata? Sim, ela é. O tratamento alteraria o prognóstico? Depende muito da carga de doença axilar que eu vou encontrar. Haveria um downstage de axila, mama e axila? Provavelmente não, pelas características do tumor. Mas eu poderia sim fazer uma avaliação prognóstica com PEP-score, né? E isso o Tomás deve mencionar na palestra dele. Então, esses dados, teoricamente, justificariam até a hormonoterapia neoadjuvante com a abordagem inicial deste caso. Mas quando eu tenho um caso e tenho essa dúvida, eu devo sempre confiar nessa avaliação anatopatológica e imunistoquímica? Posso fazer algo diferente? O trabalho do Viale, que é muito interessante, mostra que existem sim diferenças em relação à classificação molecular e imunistoquímica. No entanto, nos casos de luminais A, essa diferença ela é pequena, e quando muda para o luminal B, não vai mudar para um triplo negativo, muito menos para um HER2. Então, eu posso sim confiar nessa avaliação inicial. Teria também algum teste genômico que me pudesse tirar alguma dúvida em relação a começar ou não o tratamento com tratamento sistêmico ou cirurgia? Agora, em 2020, não. Protocolo de pesquisa. Mas será mesmo que essa paciente, pelo perfil molecular, pelo perfil imunistoquímico, ela atenderia esses critérios? Possivelmente não, né? É um caso realmente, teoricamente, de bom prognóstico. Algumas palavras aqui sobre taxas de resposta clínica patológica com tratamento sistêmico neoadjuvante. Esse estudo aqui em relação ao QTNEL, né? O ACOSLOG 31 mostrou que não eram tumores pequenos, estádio 2 e estádio 3, onde foi utilizado inibidor de aromatase por 16 a 18 semanas, mostrou coisas importantes. Primeira coisa, quer dizer, taxa de conversão foi de 50%. Isso é um dado importante. E os autores mostraram realmente que existe resposta completa, em torno de 20% dos casos, em todos os grupos, não é muito grande, mas é algo a ser considerado. Essa meta-análise da Laura Spring mostrou o seguinte: quando ela avaliou pacientes luminais HER2 negativo, QT versus hormonoterapia, o que ela mostrou? Que não houve diferenças significativas em relação à resposta clínica, resposta radiológica, taxas de conservação de mama. No entanto, a hormonoterapia ela se associou claramente a uma menor toxicidade do que a quimioterapia. Esses autores
também mostraram o seguinte, né? Nos casos, o desempenho da hormonoterapia versus quimioterapia, nesses casos luminais. O que eles mostraram? Taxas de conversão para cirurgia conservadora 77%, é um dado interessante. No entanto, não existiram diferenças significativas em relação à PCR axilar. Foi 11 versus 18, mas sem diferença significativa. E a PCR na mama, ela foi bastante baixa. Meta-análise, avaliando quimioterapia neoadjuvante, mostrando que a resposta é muito baixa nos casos luminal A, menos de 10%, sem alteração de sobrevida. Esse estudo mais recente um pouco mostrou, quando eu comparo, né, a sobrevida em relação a pacientes que tiveram PCR e doença residual, isso claramente há benefício em triplo negativo e HER2 positivo, mas isso não ocorre nos luminais HER2 negativo, tá? Sem diferenças relacionadas então à sobrevida. Não, quando eu pensaria aí em quimioterapia nos luminais A? Talvez tumores localmente avançados, naquelas mulheres jovens, metástase visceral, né? Um alto risco clínico, onde não tem a possibilidade de fazer um teste genômico, isso é uma prática comum entre alguns oncologistas, né? E quando eu tenho uma carga tumoral axilar alta. E aqui é um dado importante, tá? Como que eu consigo definir isso? Se a paciente tem ou não uma carga tumoral alta? Que como que eu posso definir? Exame físico, exame de imagem, PAF e a variação do linfonodo sentinela. A princípio, né, se eu pegar o cenário do linfonodo axilar negativo, clinicamente negativo, a maior parte dos ensaios clínicos utilizou apenas o exame clínico na triagem desses pacientes, né? E nesse caso específico, na minha opinião, utilizar ultrassom, como já comentou a Fabíola, né, e PAF iria só prejudicar essa paciente. Eu tiraria essa paciente de protocolos interessantes como o Z11. E tem um dado também que é interessante, que os exames de imagem, eles não têm um bom desempenho no diagnóstico da doença axilar mínima, e isso pode interferir claramente na minha conduta frente a esse caso, um caso como esse. Tá? Isso aqui são dados de cenário neoadjuvante, daquelas pacientes que tinham axila positiva, elas se negativaram, né? Esses autores estudaram o desempenho da ressonância, e ela foi parecida com o exame clínico, ou seja, não foi bom para avaliar a doença axilar mínima. Esses autores mostraram que pacientes de protocolo do Z11 que tiveram linfonodos positivos, vejam só as taxas de positividade aqui nos exames de imagem pré-cirurgia. 7% de mamografia, ultrassom 20 e poucos por cento, 30% ressonância, foram muito baixas. Ou seja, os exames de imagem não conseguiram realmente detectar ou ter uma acurácia adequada quando a paciente tem uma doença axilar mínima. Isso interfere em conduta. Esses autores suecos já mostraram que nos casos de tumores luminais, né, eles submetendo as pacientes à cirurgia, todas elas à cirurgia, exageramento axilar, mostraram que nessas mulheres, né, eram casos com N0 inicialmente, 17% tinham mais que 4 linfonodos positivos, ou seja, uma carga tumoral alta. E o que se associou à maior carga tumoral? Realmente, presença de macrometástases, a relação entre linfonodos positivos e negativos que foram retirados e o tamanho do tumor. Ou seja, eles mostraram, e depois tem dados mostrando que realmente a carga tumoral maior está associada a menor sobrevida, mas reforça que a importância da avaliação anatomopatológica adequada antes da definição sistêmica nesses casos de luminal A. Né? Para terminar, vou mostrar esse trabalho, alguns dados, que é um trabalho bastante interessante, foi recente, publicado talvez no mês passado, é um número grande de pacientes na National Cancer Database, que tinham lá 17% de casos com CN1. O que os autores mostraram? A primeira coisa, que a resposta desses pacientes com hormônio neoadjuvante foi muito pequena na axila. Olha lá, 86% dos casos ainda apresentava doença residual, 1 ou 2 linfonodos na axila após a hormonoterapia neoadjuvante, uma taxa muito pequena de conversão para PCR. Esse é um dado que chama atenção. Segundo, eles analisaram tanto no CN0 quanto no CN1, e mostrando que naquelas pacientes que tinham doença residual até 2 linfonodos, não existiu diferença de sobrevida. Ela existiu apenas quando a carga era maior, acima de 3 linfonodos positivos. Também é um dado interessante. E quando eles compararam com o grupo histórico que fez cirurgia upfront, com casos muito parecidos, não existiu diferença de sobrevida. Nessas pacientes que fizeram hormonoterapia neoadjuvante, mesmo quando ficou doença residual, comparado, na axila, né, comparado com a cirurgia upfront. E os autores sugerem que nesse cenário, provavelmente a hormonoterapia ela poderia aí ser tão efetiva quanto a cirurgia upfront. No entanto, não é um trabalho randomizado, é uma inferência, mas é uma inferência que poderia justificar aí a abordagem como QT, como hormônio neoadjuvante em casos como esse.
No entanto, mais uma vez, comparado com o grupo histórico só. Para terminar, então, por que eu indicaria cirurgia upfront nesse caso? Primeira coisa, nesse caso não é necessário dar o estágio de mama, né? Um tumor pequeno, 2,3 centímetros. Tranquilamente se faz uma cirurgia conservadora, a não ser que for uma mama muito, muito pequena. A axila positiva nesse caso, eu devo ou não valorizá-la? Eu acho que não. Primeiro porque exames de imagem não têm um bom desempenho nessa situação. Segundo, nesse caso, provavelmente é uma carga baixa tumoral, quer dizer, na axila, um espessamento de 5 milímetros, isso é clinicamente negativo. Há uma baixíssima chance aí de PCR, e só me interessa a PCR quando eu avalio downstage de axila. Se não tiver PCR, não adianta nada, eu vou ter que esvaziar a axila de qualquer maneira, tá? Então, se eu fizer realmente a avaliação de imagem com PAF nesse caso, eu tiraria essa paciente no protocolo como Z11, privando-a dos benefícios que são muito importantes, tá? Além disso, o tratamento sistêmico neoadjuvante, não tenho nenhum dado que me prove ainda que traria algum benefício para este caso em questão em relação à sobrevida devido à doença, né, e sobrevida global. Portanto, por isso que eu apresentei, né, essa é a minha tendência de fazer cirurgia upfront nesse tipo de caso. É isso que eu tinha que apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Pode fechar teu share screen, por favor? Tomás, tudo contigo. 10 minutos, por favor. Bom, muito bom dia a todos. Eu agradeço o convite aos amigos do Câncer de Mama Brasil, especialmente ao Felipe, não só pelo convite, mas também pela troca de ideias e o conhecimento que me trouxe, principalmente desse assunto, tá? Eu agradeço ao Torresan também, porque a aula dele foi muito boa, me ajudou bastante. Vocês viram que o título que foi convidado era porque indica o tratamento sistêmico neoadjuvante, mas eu tomei a liberdade de trocar porque indica hormônio e terapia neoadjuvante, porque eu acho que nesse caso as duas principais opções terapêuticas são cirurgia upfront, como o Torresan abordou muito bem, ou hormônio terapia neoadjuvante. Eu não vou entrar muito na questão de por que eu não indico quimioterapia neoadjuvante, então fico agradecido que o Torresan tenha abordado essa questão. Doutor Tomás, só botar em modo apresentação para a gente? Vou botar aqui. E vou tentar focar muito também no principal desafio, então dar uma aula menos conceitual e científica sobre hormonioterapia neoadjuvante e focar nesse principal desafio desse caso, que é a questão de oferecer neoadjuvância no contexto da axila positiva. Então, esses são conflitos de interesse que não têm relação com essa aula, né? E apesar de hormonioterapia neoadjuvante ser um assunto bem atual nesse ano de pandemia, ela é o primeiro tratamento neoadjuvante e o primeiro tratamento sistêmico de câncer de mama em 1896 com o Bitson, que todos os mastologistas conhecem bem, mas a gente sabe que é um tratamento que durante muito tempo ele foi subutilizado. Então, nessa apresentação, essa publicação relativamente recente avalia que nos Estados Unidos, de 77 mil pacientes potencialmente elegíveis para hormonioterapia neoadjuvante, só 3% acabaram de fato recebendo essa modalidade terapêutica. E nesse ano de 2020, teve, então, uma valorização muito grande desse método, principalmente por questões relacionadas com o Covid-19. Em 2020, uma série de publicações recentes de diretrizes de como manejar os pacientes no contexto da pandemia, botaram hormonioterapia neoadjuvante bastante em voga. E para quem tem interesse, sem dúvida alguma, esse é o artigo que eu acho mais interessante relacionado a uma revisão nessa área, dentro do contexto da pandemia, mas também avalia essa questão de personalização de indicação de hormonioterapia neoadjuvante. Os principais objetivos da hormonioterapia neoadjuvante modernas, então, são downstaging tumoral, mas principalmente uma avaliação in vivo do padrão de sensibilidade ou resistência endócrina, dentro de uma janela de curabilidade, e também avaliação como uma plataforma científica, que é um assunto que eu tenho interesse, mas que eu não vou abordar nessa aula. Eu deixei a aula em inglês, porque no final eu vou deixar e vou transcrever algumas frases da apresentação e desse artigo da professora Terry King, que o Torresan também mostrou, que eu acho que são muito interessantes. Então, se a gente vai decidir por hormonioterapia neoadjuvante para essa paciente específica, o que a gente precisa considerar? Em primeiro lugar, então, questão de seleção de qual o melhor paciente, qual o melhor agente endócrino, qual a duração ideal.
mas também nós termos uma noção de quais são os desfechos que a gente vai poder avaliar, quais são os possíveis benefícios e principalmente qual é o impacto na cirurgia de mama e de axila. Então, relacionado com esse caso clínico especificamente, em primeiro lugar, ela se enquadra nos critérios de seleção de pacientes que a gente estimaria os mais adequados para a hormonioterapia neoadjuvante, e nada melhor do que esse artigo do Matthew Ellis e do Mitch Dowsett, que é muito recente, e eles dividem, então, pacientes de acordo com categorias baseadas basicamente na imunohistoquímica, e vocês veem, então, que essa paciente ela estaria no grupo 3, que é o grupo da maioria das pacientes com câncer de mama inicial, que está do lado direito da tela, e a paciente preenche todos os critérios ideais. Então, a paciente na pós-menopausa, né? A hormonioterapia neoadjuvante na pré-menopausa é um assunto um pouco mais controverso e, a meu ver, mais focado para pesquisa e não na prática. Com receptor hormonal positivo, HER2 negativo, ela tem um receptor de estrogênio maior de 90% e o receptor de progesterona maior do que 10%. Então, sem dúvida alguma, essa é a paciente candidata ideal para a hormonioterapia neoadjuvante por esses critérios. Em segundo lugar, qual o agente endócrino e qual a duração ideal? Então, isso a gente já sabe há alguns anos. Essa é uma publicação que eu participei com alguns colegas e que a gente avalia de uma visão bem clara para a prática clínica e mostra, então, que os inibidores de aromatase são discretamente superiores ao tamoxifeno, continuam sendo o tratamento padrão, e eles são equivalentes entre si, esse estudo também do Matthew Ellis, que foi mostrado na apresentação anterior, anastrozol, letrozol e exemestano. Mas em relação ao tempo, isso é uma questão muito importante, é um assunto longo, mas a recomendação é de fazer de pelo menos 4 a 6 meses de hormonioterapia, porque a gente vê que uma porcentagem significativa de pacientes, eles têm maior resposta e diminuição do volume tumoral após os 6 meses. E agora entra naquela questão que o Torresan também abordou, de quais seriam os desfechos que a gente vai estar esperando em termos de resposta clínica, em termos de downstaging para cirurgia conservadora, em termos de resposta patológica completa, que é o desfecho mais comum para estudos de quimioterapia neoadjuvante. Uma questão que nos preocupa muito, não é? Então, qual a chance de progressão de doença e de seleção de clones resistentes, e seria um motivo para não indicar hormonioterapia neoadjuvante, principalmente não nesse contexto de uma paciente claramente hormônio sensível, mas mais naqueles tumores luminais B, e também a avaliação do PEP score, que é uma modalidade que ela pode ser utilizada na prática por uma melhor prognosticação da paciente e, quem sabe, definição de melhor tratamento adjuvante. Então, do ponto de vista de resposta clínica, existem uma série de estudos que mostram que a resposta clínica objetiva com inibidores de aromatase se dá em cerca de 40% a 60% das pacientes. E mais importante do que isso, não é o caso dessa paciente específica, mas sem dúvida alguma para mim é o principal motivo, a principal indicação de oferecermos hormonioterapia neoadjuvante para pacientes selecionadas, é que 50% das pacientes que precisariam fazer mastectomia conseguem ter um downstaging e se beneficiar de cirurgia conservadora com o uso adequado de hormonioterapia neoadjuvante, de preferência com inibidor de aromatase por pelo menos 6 meses. Em chances de PCR, como o Torresan tinha mostrado, a resposta patológica completa não é um bom desfecho para tumores luminais, principalmente os mais luminais A-like, tanto com quimioterapia quanto com hormonioterapia. E tem essa meta-análise que é recente, mas são poucos os estudos mais robustos avaliando isso, e esse estudo russo, que é um estudo importante, mostra que resposta patológica completa foi só de 3% com terapia endócrina e só 6% com quimioterapia nessa população. E chance de progressão de doença? Será que isso seria um motivo de preocupação para esse caso específico? Será que a gente não vai estar selecionando clones resistentes, a paciente vai progredir durante a neoadjuvância e com isso a gente vai estar impactando num pior desfecho a longo prazo? E a resposta é não. Tá? Então, a chance de progressão de doença ela é muito baixa quando a gente está falando com tumores selecionados. O Torresan mostrou um artigo do Matthew Ellis, que é um ensaio clínico randomizado, que mostrava em torno de 6 a 8% de progressão de doença, mas aquele artigo, ele botou pacientes receptor hormonal positivo, HER2 negativo, de uma forma bem heterogênea. Ele não tentou filtrar mais as pacientes que são pacientes
mais, entre aspas, luminais A, como fez, por exemplo, esse estudo que viu que nas pacientes que tinham recurrence score menor do que 18, então pacientes de mais baixo grau tumoral, a chance de progressão de doença ela é inferior a 1%. A gente tem dados também nossos brasileiros, de um grupo de pesquisa que eu participo com o pessoal de Campinas, começou liderado, entre outros, pelo professor Cabelo. A gente já tem uma publicação mais do ponto de vista translacional que mostra que a mutação do receptor estrogênio não é um mecanismo de resistência para aquelas pacientes menos sensíveis. E tem uma publicação que está em andamento que mostra que para pacientes selecionados com essas características, como a desse caso, a chance de progressão de doença também foi de 1% só. Em relação ao PEP score, é uma ferramenta que pode ser utilizada, então, para prognosticação, pacientes que têm um PEP score baixo, principalmente o PEP score de 0 ou de 1, elas têm uma sobrevida livre de progressão muito alta, então, provavelmente, essas pacientes têm um desfecho tão bom que não precisam fazer quimioterapia posteriormente. A dificuldade do PEP score é que o fato de ter axila positiva já faz com que essa paciente tenha 3 pontos e, consequentemente, a paciente seja classificada como resistente por um critério muito mais anatômico do que biológico. Então, essa é a principal dificuldade de avaliação de PEP score em pacientes que seriam CNU. E passando para a parte final, que é a parte mais importante, qual que vai ser o impacto da cirurgia da mama e da axila, eu concordo muito com essas questões que foram abordadas pela Fabíola, pelo Torresan, e que o Zerves já me ensinou também, dessa questão de que o ultrassom pode muitas vezes dificultar a nossa abordagem, como foi nesse caso. Então, essa seria uma paciente que poderia ser tratada com critérios do ACOSOG Z011, mas em fazendo hormonioterapia neoadjuvante, a principal dificuldade é essa que o Torresan também mostrou desse artigo, que é muito recente, que ele complementa a apresentação da Terry King do final do ano passado, que mostra que pacientes que seriam N1 têm, a grande maioria, persistem com linfonodos positivos, metade mais de 3 linfonodos. Como o Torresan mostrou, essa presença de doença residual, ela tem um comportamento em termos de desfecho muito mais parecidos com pacientes que fizeram cirurgia upfront do que com pacientes que fizeram quimioterapia, e por isso as considerações da Terry King, as minhas considerações finais, são que o manejo da doença residual e a significância prognóstica após hormonioterapia neoadjuvante, elas são um gap da literatura. A gente muitas vezes tende a extrapolar o manejo pós-estudos de neoadjuvância, mas o comportamento biológico parece que as pacientes que têm doença residual pós-hormonioterapia neoadjuvante se assemelham mais com pacientes que têm comprometimento axilar pós-cirurgia upfront, né? E que definitivamente a gente precisa de mais estudos. O approach do Dana-Farber é que para as pacientes que foram selecionadas para hormônio neo, quando ela tem N0 inicialmente, segue os critérios de linfonodo sentinela, mas pacientes que tinham um N1, elas vão fazer vão fazer avaliação linfonodal axilar com ultrassom, e se tem só 1 ou 2, elas podem ser manejadas com pesquisa de linfonodo sentinela. Então, a hormonioterapia neoadjuvante é uma estratégia efetiva, tanto do ponto de vista clínico quanto científica, mas uma série de questões que ainda não estão bem respondidas levam a que a gente utiliza pouco. Sem dúvida, é um tratamento seguro, é um tratamento que pode ser uma alternativa à quimioterapia neoadjuvante em pacientes selecionados e também uma alternativa à cirurgia upfront em pacientes selecionados, como nesse caso. Essa paciente ela é a candidata ideal do ponto de vista biológico, a positividade axilar, sem dúvida, é o principal desafio, então eu considero que essa é uma boa opção terapêutica junto com cirurgia upfront, e também concordo com o palestrante anterior que quimioterapia não está indicada, apesar da positividade linfonodal. Então, com isso, eu agradeço a atenção e agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, Tomás. O pessoal da TI pode jogar os 6 na tela, por favor. Ruiz, as tuas considerações em relação às apresentações feitas e ao caso, por favor. Perfeito. Primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer ao convite aos meus amigos, o Hélio, o Guilherme, o Felipe, o Edu, o Pimentel, o João Henrique, pela lembrança do meu nome e, obviamente, parabenizar por essa
excelente estratégia que foi a montagem do Câncer de Mama Brasil, né, que é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade muito grande de informação qualificada, mais uma oportunidade grande que nós temos para poder dividir, né, e capilarizar a informação, que são os objetivos mais importantes de nós, mastologistas, independente do que façamos e aonde pertençamos. Bom, as aulas maravilhosas, né, a Fabi, a Fabiola, o Hélio, o Renato e o Tomás, mas eu gostaria de fazer algumas observações em relação a cada uma das apresentações e já indiretamente fazer uma pergunta a cada um de vocês que fizeram essas apresentações em si. Então, Fabiola, importantíssimo, né? Nenhum de vocês tocou no aspecto da terapia hormonal que essa paciente fazia, né? Ninguém falou da terapia hormonal, o que tem a mais, o que tem a menos. Porque a gente sabe que as pacientes que fazem terapia hormonal acabam ficando com uma mama um pouco mais densa, né, Fabiola? E você disse que quando você tem uma distorção, obrigatoriamente você faz ou a tomossíntese ou a ressonância para avaliar melhor essa mama. E a gente sabe também que quanto mais profundo forem os exames, você também acaba entrando no caminho do overtreatment, como você disse também, né? Então, assim, de uma forma bem objetiva, para essa paciente que foi exposta, né, tomossíntese e ressonância, eu sempre preciso ou eu posso prescindir delas? Hélio, é importante o estadiamento sistêmico. Você falou muito bem, até pouco tempo atrás a gente considerava loco regionalmente avançado de 2B para cima, né? E hoje a gente considera de 3A para cima em si, né? Que os guidelines, na verdade, mostram para a gente. Mas a gente está evoluindo para entender que o estadiamento ele também não deve ser só clínico, né? O comportamento biológico, aqui eu queria fazer uma homenagem ao Guilherme, ele gosta quando eu falo do comportamento biológico dos tumores em si, mas assim, é importante, né, Hélio, a gente agregar essa informação. E em que situações que você não tocou, por exemplo, a gente faz o estadiamento para pesquisar alguma coisa no sistema nervoso central? Porque você disse, né, para alguns tumores, em função do comportamento, a característica independe do estadiamento, né? Ele já nasce muitas vezes com o endereço da metástase e foge às características clássicas, na verdade, de fígado, osso e pulmão. Então, em que situações, Elinho, eu pediria para professor Hélio, eu pediria para essa paciente, né, um estadiamento em nível de sistema nervoso central? Renato, excelente apresentação sua, né? Eu acho que numa paciente como essa, a cirurgia upfront, de fato, tem a sua indicação. Obviamente, como você disse, né, fazer ultrassom de axila nessas pacientes que são luminais A, principalmente, você pode perder a oportunidade do Z011. E como você disse também, e aí eu quero reforçar um pouquinho, você acha que eu vou fazer essa pergunta para você e para o Tomás, né? Mas você acha que a terapia hormonal mudou alguma coisa para essa paciente? A terapia hormonal, ela, nos cânceres desencadeados ou possíveis desencadeamento pela terapia hormonal, são piores? A característica ruim, ou seja, fazer terapia hormonal traz para essa paciente um pior prognóstico? E Tomás, excelente também a sua apresentação, gostei muito, né? A gente está muito pouco acostumado à neoadjuvância hormonal, eu acho que é algo que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. O professor Matthew Ellis mostra esses achados, bacana o trabalho que você mostra, selecionando o melhor tipo dessa paciente como um todo. E eu queria também fazer para você que é oncologista clínico, para entender, a terapia hormonal que ela fez interfere em todos esses processos? Você acha que se ela não tivesse feito terapia hormonal, seria diferente? Será que a terapia hormonal desencadeia, como falava o Speroff lá atrás, os tumores receptor hormonal positivo, isso para a hormonioterapia e para o segmento é melhor? Queria escutar de vocês, pessoal, por favor. Começando com a Fabiola. Vamos por ordem, Fabiola, vamos.
Então, em relação a acrescentar tomossíntese e ressonância magnética, minha opinião é a seguinte: tomossíntese é um exame de rastreamento. Ele deve ser usado, se você opta por tomossíntese, no lugar da mamografia. A tomossíntese é a mamografia. Com relação à ressonância magnética, a gente tem bons trabalhos falando sobre rastreamento de mama densa em pacientes de alto risco. Poucas evidências de benefício de rastreamento em risco normal. A paciente em reposição hormonal é uma paciente com mama mais densa, que teria benefício de algum outro exame. O que complica em relação à ressonância é que esse tipo de paciente também tem muito realce de fundo. A ressonância magnética, ela é um exame que tem sua mama densa. E a mama densa da ressonância magnética é o realce de fundo. Então, se justamente a reposição hormonal é quem aumenta o realce de fundo, a gente fica com dificuldade. Eu acho que avaliar o risco, né? As pacientes estão fazendo reposição hormonal indiscriminadamente, né? Sem avaliação de risco. Avaliar o risco e acrescentar algum exame. Para mim, tomossíntese é um exame que deve ser acrescentado em todas as mulheres, guardadas as devidas proporções de custo, né? Mas ressonância magnética deve ser um exame reservado para casos específicos. Eu trabalho, Fabíola, você sabe, no ICESP-HC, né, um serviço público. Lá é uma ilha de excelência, a gente tem acesso a todos esses exames, né? Mas, assim, de uma forma bem objetiva, né? Para essa paciente, por exemplo, de 55 anos, que teve a terapia hormonal, que foi desencadeada... Opa! que teve Passa a terapia logo, Edu. Desculpa, gente. A mama mais densa, o que a gente faz na prática mesmo para ela? Então, ela fez a mamografia, fez o ultrassom, identificou que identificaria. Você pede rotineiramente, então, a tomo e a ressonância para essa paciente? Serviço público como um todo? Serviço público, eu não acho que tomossíntese é um exame para serviço público. A gente deveria dar mamografia digital para todo mundo. Se a gente desse mamografia digital para todo mundo, a gente estaria num mundo perfeito. Serviço particular, você deveria dar tomossíntese para todo mundo que você pudesse. Quem trabalha com mamografia sabe o que é oferecer tomossíntese e o quanto agrega. Ressonância magnética definitivamente não é exame de rastreamento. No nosso contexto, então, não é de maneira nenhuma. Eu acredito na ressonância no exame pré-operatório em casos específicos. Luiz, deixa eu intrometer aqui que no chat tem uma pergunta relacionada a diagnóstico e vai bem nessa coisa de custo, efetividade, a chamada ressonância de pobre. Né? Não foi esse o termo que o colega utilizou, um colega da América Latina que perguntou: que valor le dan a la mamografia com contraste? Eu não sei de qual é o país. Nesse contexto, nenhum. Não dou valor nenhum. Se a mamografia com contraste é um exame que já existe há muito tempo, que está aí tentando encontrar um lugar, enfim. Mas fazer contraste é fazer contraste. Né? É sempre um risco, e contraste iodado é um risco maior ainda. Então, se você tem que optar por algum contraste, você vai optar pelo exame de maior sensibilidade e maior especificidade, que no caso é a ressonância magnética. Então, eu não acho que a mamografia com contraste, no momento, a gente tem evidência científica para acrescentar no exame pré-operatório e infinitamente menos ainda, no rastreamento. Elinho, bem direto a resposta à pergunta do Ruiz, por favor. Perfeito. Obrigado, Ruiz, pelo professor Hélio. Né? Deixa eu te falar, Ruiz, o que a gente vê nisso? Né? Hoje, o estadiamento sistêmico ele é pautado pelo estadiamento clínico anatômico da paciente, mas o que a gente vem observando na literatura é que diferentes subtipos, ou seja, diferentes comportamentos biológicos, como você bem disse, interferem em uma maior ou menor probabilidade de metástase de doença sistêmica. Né? Então, eu imagino que o futuro tá rumando para esse sentido, sabe? A gente vai estadiar mais de acordo com o estadiamento prognóstico da paciente do que com o estadiamento clínico.
né? E como você citou bem a avaliação do sistema nervoso central, eu acho que um ponto importante é que o lugar que o PET tem menos sensibilidade é o sistema nervoso central, né? Então, as pacientes que são estadiadas com PET, geralmente elas também são estadiadas com uma ressonância de sistema nervoso central, porque o PET muitas vezes não é tão sensível no sistema nervoso central. E eu acho que esse ponto é particularmente importante para as pacientes HER2. Tomás me corrija depois se eu estou equivocado, mas são as pacientes que mais metastizam para o sistema nervoso central, Ruiz. Então, assim, essas pacientes pacientes com estadiamento inicial mais avançado, 3B para cima, e principalmente pacientes HER2 positivo, eu acho que são pacientes que a gente tem que ter mais atenção ao sistema nervoso central. Tá? Espero que tenha respondido para vocês. Posso fazer um comentário também, dar os parabéns para a aula do Hélio, que eu achei muito boa, Ruiz, vou me intrometer, mas o comentário seria o seguinte, que eu achei muito interessante, é o conceito que você trouxe. Assim, estadiamento para o câncer de mama é indispensável para a personalização do tratamento, né? Existe o estadiamento loco-regional e o estadiamento sistêmico, né? Que foi o teu foco da tua aula. A questão é que a 8ª edição do estadiamento da JCC, ela, pro estadiamento loco-regional, ela incorpora fatores biológicos e, como você mostrou, de acordo com fatores biológicos, pode haver uma mudança do estadiamento, não é? Então, uma paciente mesmo com tumor pequeno, se ela é triplo negativa, ela vai ter um estadiamento muitas vezes maior do que uma paciente com um tumor luminal mais avançado. Não, e Tomás, para mais e para menos, né, Tomás? Exatamente, para mais e para menos. Agora, a questão é a seguinte, as recomendações para qual paciente a gente deve fazer exames de estadiamento sistêmico, sim ou não, elas não incorporam esses conceitos biológicos e continuam sendo os mesmos conceitos anatômicos de 20, 30 anos atrás. Então, essa questão assim, de não deve se recomendar exames de estadiamento, ela sim é verdade para a maioria das pacientes com tumores iniciais, principalmente as luminais, e esse caso em questão eu concordo, mas eu acho que faz muito mais sentido a gente pedir estadiamento para uma paciente estadio 2, triplo negativo ou HER2 positivo, porque essas pacientes têm uma chance de doença metastática não detectada muito maior. Então, esses conceitos biológicos estão mais incorporados no loco regional do que na indicação do tratamento do estadiamento sistêmico. Perfeito, Tomás. É esse o ponto. O que falta é a atualização de guideline, né? Porque os guidelines ainda se baseiam por estadiamento clínico anatômico, né? E a gente está vendo... Nós temos 5 minutos, hein? E a gente está vendo que o estadiamento patológico, o prognóstico da paciente é muito diferente, né? De acordo com o subtipo do tumor. Então, eu acho que as coisas tendem a mudar em um curto período de tempo, Ruiz. É isso, bom, obrigado, Elinho. Renato, quando tu for responder a pergunta do Ruiz, tu já pode responder essa do chat. Tu aplica os critérios do Z11 após o hormônio NEL? Ok. Bom, então, obrigado, Carlos, pelo questionamento. Então, para ser bem direto, assim, no começo dos estudos de TH e câncer de mama, se realmente se considerava que os tumores são menos agressivos, como os tumores de mama, endométrio, etc. Tal, né? Mas a última atualização do WHI não mostrou isso, pelo contrário, né? Mostrou, inclusive, que há mais casos de triplo negativo HER2 do que realmente esperado. Então, eu acho que a TH, ela aumenta um pouquinho o risco para câncer de mama, a gente sabe que em torno de risco relativo de 1,26, 1,29 por aí, tá? E é a vida, né? Ela não teve nenhuma relação com possibilidade axilar nesse caso, etc. Eu acho que isso não dá para a gente ter esse tipo de conclusão, né? Então, tudo bem, né? Acho que isso aconteceu, tá? Quanto a essa pergunta do chat, Felipe, se eu aplico os critérios do Z11 pós-hormônio NEL, né? Nós temos uma experiência razoável na Unicamp em relação ao hormônio NEL, né? E nós não aplicamos o critério do Z11 pós-hormônio NEL. Nós extrapolamos a conduta da QT-NEL. Então, pós-QT-NEL, unifonoro positivo, etc., continuamos agindo axila, etc., né? Está sendo feito um projeto de pesquisa, o qual o Tomás, inclusive, participa, né? Possivelmente nós devemos rever isso, mas atualmente não. Extrapolamos dados de QT-NEL. O que eu faço, e aí é uma coisa muito individual de consultório, né? Quer dizer, eu ignoro frequentemente esses achados de axila, não tem jeito. Toda semana, a colega radiologista liga, olha, eu vi um linfonodo assim, não quer que funcione? Eu falo, não, por favor, não funcione, né? Eu ignoro, tanto no cenário seja upfront quanto pós-QT-NEL, eu deixo isso para avaliação intraoperatória. Eu acho que eu beneficio mais os pacientes assim.
Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né, Renato? Essa sua posição, né? Então, numa paciente como essa, uma luminal A, né, você fazer qualquer exploração ultrassonográfica axilar, né, clinicamente negativo, você pode trazer malefício, na verdade. Esse é um ponto importante. Obrigado, querido. Quem procura acha, como diz a população. Do meu ponto de vista, eu gostei disso que a gente colocou, então, as opções de alternativas terapêuticas, hormonioterapia neoadjuvante, cirurgia front, mas se fosse finalizar esse caso com uma frase, seria essa questão que você colocou, que eu aprendi bastante com os Herves nas últimas semanas aí, que eu acho que é o diferencial, eu acho que é bem importante. Para responder a pergunta que tu me fizeste, eu sou bem sincero, assim, eu tenho um conhecimento de estudos bem mais históricos, não é? Que pacientes que fizeram terapia de reposição hormonal, elas têm um prognóstico mais favorável, tumores mais de baixo grau, como quem sabe o caso dessa paciente. E até, sincero, vou ter que dar uma lida nesse estudo que o Torresan trouxe, que me chamou a atenção. Assim, eu tenho conhecimento que tem um prognóstico mais favorável. Obrigado, Tomás. Temos uma última pergunta do chat, são 9h39. O nosso colega Darley, tudo bem, Darley? Com relação a marcadores tumorais, como CEA e CA15-3, tem algum valor no estadiamento, Elinho ou Tomás? Estadiamento inicial, não tem nenhum valor, não tem gastar dinheiro de maneira desnecessária. Respondido. Obrigado, pessoal, pela participação. Fechamos às 9h39 no meu telefone aqui. Vocês. Obrigado. Valeu a parceria. João Henrique, por favor, assuma o caso 2. Obrigado, pessoal.